Põe aí, que tem Tá, pessoa que tá perguntando lá no meu Instagram, eu tô mandando o link. tá joia. Mas tudo bem, Pessoal, pode botar. boa tarde para todos. Estou muito feliz que o Vitor está aqui com a gente novamente. Professor Vitor vai trazer muitas novidades, vai explicar para a gente como a gente vai beneficiar dos óleos essenciais e dar uma terapia para equilíbrio das nossas emoções, né? Então, eu queria apresentar para vocês, para quem não conhece, para quem já conhece, receba com muito carinho, né? O Vitor, e eu quero que ele fale um pouquinho sobre ele. A gente já sabe um pouco do percurso dele aí com a aromaterapia, com a fitoterapia, com a fisioterapia, né? E o É, Vitor também é um professor, e eu tive o prazer de conhecer por conta da nossa equipe de São Paulo. Ele foi professor de várias amigas nossas, né? Várias companheiras aqui desse movimento do Terra. E eu fico muito feliz também por Vitor conhecer os produtos, utilizar e recomendar, né? Isso é muito importante e isso só dá credibilidade realmente ao que a gente acredita, ao que a gente usa. Então, eu quero que você, Vitor, fale um pouquinho de você, desse currículo maravilhoso aí, que contribui muito, né, com o nosso aprendizado. O Vitor é um parceiro nosso aqui, né, nessa educação continuada, no que a gente está proporcionando para a nossa equipe. Eu brinco que a nossa equipe é Essential Life, né, e a gente está sempre oferecendo conteúdos que possam agregar o conhecimento de vocês na utilização dos óleos essenciais, na aromaterapia. E para quem quer aprofundar um pouco mais os estudos, quem gosta, que se apaixona por essa área, tem a oportunidade realmente de fazer um curso, de aprofundar um pouco mais. E os nossos parceiros estão proporcionando essa experiência para a gente. Então, o Vitor também já desenvolveu um curso de aromaterapia para iniciantes, uma aromaterapia mais aprofundada, e agora ele vai estar falando sobre a aromaterapia, sobre a psicoaroma, né? E eu quero isso. que você fale um pouquinho para a gente sobre esse curso novo e como a gente pode continuar o nosso aprendizado com os óleos essenciais e aromaterapia. Vitor, a palavra é com você. Muito obrigado, Duda. Muito obrigado mesmo, tá? É uma honra poder estar aqui com vocês de novo. Acho que participei de uma live aqui. Não sei se todo mundo estava aí, onde a gente falou muito sobre o estresse, tá? E o estresse está muito ligado com o tema que a gente vai falar hoje. Mas primeiro, né? Para quem viu essa live me conhece um pouquinho, que já fez cursos, mas eu sou o Vitor, tá? Sou formado em fisioterapia e em fitoterapia como pós-graduação. Tá? E antes disso, óbvio, né, lá em muito tempo atrás eu fiz massoterapia e medicina tradicional chinesa. Então, meu intuito sempre foi ficar ligado às práticas integrativas complementares, né, as antigas terapias alternativas, como elas eram chamadas, né. Uma delas é a aromaterapia. Tá? E a aromaterapia, ela está passando por tantas mudanças, gente, que de uns 5 anos para cá, ela é um outro universo do que a aromaterapia já foi. Antigamente ela era muito proveniente da parte mais esotérica mesmo, que ligava essas partes de terapias alternativas, mas agora a gente tem muita ciência envolvendo isso, porque com o avanço da fitoterapia, que são a terapia das plantas medicinais, o estudo científico das plantas medicinais, começou a se dar vazão para você estudar bastante os óleos essenciais mais científicos, tá? Eu me formei, bom, a primeira formação que eu tive foi em 2007, tá? E de lá até hoje eu vim fazendo os cursos todos das terapias alternativas, que aí envolve cromoterapia, a massagem indiana e a aromaterapia, ela vem muito da parte ayurvédica, né, no seu primórdio, ali nos seus princípios, tá? Mas o que deu o boom mesmo foi quando a pós-graduação de fitoterapia mostrou esse lado científico das plantas, tá? E o óleo, ele nada mais é do que um substrato ali, um extrato fitoterápico de uma mesma planta. Então, isso abriu um caminho que está revolucionando a nossa forma de pensar. Vocês aí são a maior prova disso, né? Eu acompanho a aromaterapia há um bom tempo e hoje, atualmente, eu sou professor no SENAC, na área de práticas integrativas complementares, também tenho meu instituto de cursos, né? E eu fui meio que caminhando para uma terapia aí, porque tem um pezinho nas plantas e é
mais a minha especialidade mesmo, né? A Duda participou de um curso comigo, foi o curso de Bioquímica dos óleos essenciais, né? E ele é um apanhado mesmo dessa parte mais científica, né? E esse novo curso, na verdade, ele já está indo para a sua terceira edição, né? Eu já tive 2 turmas antes. É porque se a gente pega a aromaterapia, a história dela, como ela veio se apresentando, como ela chegou até a gente, ela caminha com uma visão de tratamento, uma abordagem terapêutica mais completa do ser humano, né? A gente não busca enxergar somente, olha, isso aqui é uma ferida que está na pele da pessoa, isso aqui é uma inflamação. O óleo essencial, ele tem um potencial muito maior do que simplesmente tratar a parte física, que seria a indigestão, que seria sinusites, insônias, né? Que já não é mais uma coisa tão física, já vai caminhando para um outro lado, que é o aspecto emocional, né? Então, o óleo essencial tem um potencial de fazer um tratamento mais chamado holístico, mas não porque ele é esotérico, mas porque ele vê a pessoa como um todo, vê o indivíduo como sendo esse corpo físico, né? As emoções que hoje em dia estão muito difíceis por conta desse isolamento social, a nossa parte mental psicológica. Então, a evolução disso cai no que seria esse tratamento mais completo, uma abordagem mais completa. E de verdade, nenhuma outra terapia consegue proporcionar isso ao mesmo tempo. Tudo precisa ter um subterfúgio. Só que o óleo essencial, ele tem essa capacidade, porque nós temos princípios ativos, que são químicas que vão mudar a fisiologia do nosso corpo e vão mexer com o sistema que controla as emoções, que é o que a gente vai falar muito hoje. Tá? Espero que vocês estejam atentos aí, fiquem tranquilos para fazer qualquer pergunta ao longo aí do nosso breve estudo, tá? Todos juntos, fiquem tranquilos mesmo. Não tem problema me interromper na hora, não tem problema parar, porque quando o pessoal só levantar a mãozinha ali no nosso recurso ali, que eu vou olhar, vou dar palavra e vou responder aí com o maior prazer qualquer dúvida de vocês. Beleza? Vou pedir Acho que é isso, né? Isso, Vitor, muito obrigada. Eu vou pedir o pessoal para a gente tentar deixar as perguntas no chat, para não ficar te interrompendo, para a gente ter uma dinâmica do raciocínio, né? Mas, e qualquer coisa também, que se quiser pode me chamar aqui no particular e me perguntar, que eu pontuo para o Vitor, né? Para a gente ter uma dinâmica melhor. Fica de olho aí no chat, que às vezes eu vou longe e eu vou me perdendo, tá? Então, ó, só vou abrindo aqui a nossa... Vou abrir um slide, tá? E aí a gente já vai dando início. Enquanto isso, vão se preparando, vão pegando um cafezinho, né? Uma aguinha, tá? Aproveitem aí agora que eu já vou começar a abrir aqui, e aí a gente já... Lápis e papel na mão, porque nós vamos aprender muito, né? A gente vai falar bastante coisas aqui importantes. Deixa eu só... Estou tentando conseguir abrir aqui. Peraí, Vitor, já sei. Você saiu e entrou, tem que te colocar de novo como co-host. Só um minutinho, peraí. Acho que é isso. Não, peraí, acho que vai dar sim. É isso, sim. O que você tá falando, você não tá como... Ui, peraí. Vamos lá. Tranquilo. Peraí, quer ver? Aqui, ó. Co-host. Agora vai dar. Vai dar? Confere aí. Deu. Deu? Deixa eu ver. Foi? Foi. Perfeito. Ótimo. Então, beleza. Deixa eu só deixar aqui a câmera ligada aqui do ladinho. Aí, agora foi, tá? Ó, o pessoal vai entrando aí, você vai admitindo aí a galera. Eu tô vendo que a galera tá aí entrando aí agora, certo? Bom, pessoal, então,
Um dos primeiros aí, ideias desse curso, ele vai surgir justamente por essa visão mais holística ao qual a gente veio comentando, né? Você colocou a gravação já? Já, né? Então, beleza. Então, a gente vê essa questão mais holística de tratar o ser humano como um todo. E de verdade, gente, de tudo que eu já vi, isso na aromaterapia é o que há de mais fantástico. É por isso que a gente acaba sendo conquistado mesmo. Quando você vê que esse óleo, ele te traz uma sensação, muitas vezes, de bem-estar, de paz, de tranquilidade, porque diminui a ansiedade, ou que ele te estimula a se manter mais focado, com concentração, para executar algum tipo de ação, são os aspectos que fazem com que a aromaterapia tenha uma grande diferença de qualquer outra terapia. Por quê? Porque, por exemplo, a homeopatia também busca fazer um tratamento mais holístico. A acupuntura também busca, né? Eu também sou acupunturista, esqueci de falar, mas né, a fitoterapia também busca. Tá? E todos eles têm os mecanismos muito parecidos, tá? Entre todos eles. Porém, o óleo ele se diferencia justamente por causa da forma que ele é absorvido aí pelo nosso corpo. Tá? A gente vai falar um pouco disso aí. Tá? Então, no final desse estudo aqui, eu vou deixar um link para vocês estudarem esse curso, tá? Ver todo o conteúdo programático. Né? Lá a gente vai estudar tudo que a gente falar aqui, mas de uma forma mais profunda. E a ideia é que nós consigamos ter uma visão terapêutica com a aromaterapia. O que é uma visão terapêutica? É saber ter uma abordagem, sabe? Uma pessoa chega para mim e me pergunta: você sabe, tem algum óleo que é bom para isso? Geralmente essa é a primeira pergunta que as pessoas falam, tá? E isso vai gerando um estado ali na pessoa de que, será que existe algum óleo? E aí a gente vai buscar, vai tentar pesquisar milhões de óleos diferentes para saber se existe um específico para aquilo que a pessoa está falando. Só que o caminho é um pouco inverso. Eu preciso conhecer essa pessoa, porque eu preciso saber se ela tem ali, por exemplo, contraindicações. Tá? Eu preciso saber fazer uma pequena avaliação daquela pessoa para poder dizer qual seria o melhor óleo para ela. Né? Vou dar um exemplo. Se a gente pensar em sinusite, quantos óleos a gente tem para tratar a sinusite? Tem muitos. Mas pode usar hortelã-pimenta, pode usar o eucalipto, alecrim, pode usar o brief, pode usar muitos óleos essenciais aí diferentes, tá? Agora, qual será o melhor óleo para aquela pessoa? Esse é o X da questão, tá? E quando eu estou falando de avaliar uma pessoa, de identificar sua individualidade, eu preciso levar em consideração o seu aspecto emocional, porque hoje o aspecto emocional é uma das coisas mais importantes que está levando as pessoas a ficar doentes. Tá? Então, sem mais delongas, porque eu quero ter bastante espaço para conversar e trazer aí bastante conhecimento para vocês, vamos lá. Tá? Então, vamos ver aí a aplicação dos óleos essenciais, tá? Nas nossas emoções. Tá? Primeiramente, eu deixo aí minhas redes sociais para vocês que quem já me segue já sabe delas, mas quem não me segue, me sigam lá no Instagram, @doutor.vitor, tá? E no Facebook eu também tenho uma página aí, Dr. Vitor, tudo junto. Tá? E ainda assim eu divulgo todos os cursos, né? Tem alguns artigos que eu acabo escrevendo no meu site, que é doutorvitor.com.br. Desse jeito aqui que está escrito mesmo, tá? Não precisa abreviar aí o doutor, certo? Então, bora lá, gente. Então, a primeira coisa para a gente avaliar uma pessoa, para a gente saber usar o óleo da melhor forma possível, é conhecer um pouco do sistema dentro do meu corpo humano, tá? E quando a gente fala de emoção, tá? Nós estamos falando, tá? Basicamente, tá? Não é completamente nele, mas o que nós chamamos de sistema endócrino. Tá? O sistema endócrino é aquele que produz e libera na nossa corrente sanguínea os hormônios. Um exemplo deles, por exemplo, é a adrenalina, tá? Que hoje é chamada de epinefrina, mas isso não vem muito ao caso, tá? Mas é um hormônio que permite com que o meu corpo ele reaja com mais estímulo, com mais atividade, né? Porque originalmente esse hormônio ele foi criado para o ser humano, né, sobreviver.
Aí ele está lá, o homem das cavernas, lá no momento de perigo, ele precisava tomar uma ação e ele precisa do máximo do corpo dele. Tá? Ele precisa de dar o melhor da sua força muscular, ele precisa captar bastante oxigênio para reagir frente a uma situação de sobrevivência. Então esse hormônio ele traz isso, tá? E muitas vezes o excesso desse hormônio vai gerar estados aí de euforias, né? Porque o corpo fica agitado, agitação, e muitas vezes a raiva e a ira, tá? Que são emoções aí baseadas nesse estímulo do nosso corpo, tá? Então, para que a gente comece a entender o porquê que o óleo é tão forte mesmo, tão importante para a atividade aí que a gente desempenha, nós precisamos saber que precisamos conhecer esse sistema, chamado de endócrino, tá? Ele basicamente funciona através de hormônios e de estímulos neurológicos, mas a gente não vai entrar nisso de uma forma mais direta, tá? Mas aí temos, ó, vocês estão vendo uma imagenzinha aqui, ó, que são as glândulas do nosso corpo, tá? É nessas glândulas que estão aí localizados a produção desses hormônios, tá? Então nós estamos vendo aqui no nosso cérebro duas glândulas extremamente importantes, que é o hipotálamo e a hipófise, tá? Aí vemos a tireoide, paratireoide, pâncreas, glândulas suprarrenais, testículos e ovários, que são as principais glândulas que produzem esses hormônios no nosso corpo. Ah, tem uma coisa muito importante da gente lembrar e que vai dar um entendimento melhor, tá? O sistema endócrino, tá? Antigamente, ele era chamado de sistema humoral, tá? Ele tinha esse sentido aqui, que é da onde deriva aí, ó, a palavra hormônio, tá? Hormônio vem desse humoral. E essa palavra, na sua raiz grega, significa nada mais, nada menos que humor. Humor. Porque os gregos, né, nesse trajeto da medicina, muito lá com Hipócrates, que foi um dos primeiros, aí o pai da medicina antiga, ele percebia que existia um sistema dentro do nosso corpo baseado em glândulas que controlava o nosso humor. E nós estamos falando de humor, estamos falando desses estados emocionais em que a gente se coloca, tá? Então, os hormônios estão ligados a essas glândulas, tá? Para a gente entender de uma forma bem rápida, o que acontece? Nós temos essas duas glândulas aqui, ó, que elas controlam basicamente todas as outras, tá? A hipófise é a glândula central. Ela que fala, ó, glândula suprarrenal, eu preciso produzir mais adrenalina. Aí, ela sendo a chefa, ela manda uma informação para o hipotálamo, e o hipotálamo vai entrar em contato aí com essas glândulas do corpo para que elas produzam esses hormônios, tá? E nós estamos vendo aí que esses hormônios é que vão gerar estados emocionais, tudo bem? Então, ó, esse daqui é o mais importante do que a gente tem que compreender aqui, ó, que a hipófise e o hipotálamo é que vão mandar informações para as outras glândulas do nosso corpo, tá? Para que elas produzam ou não hormônios, tá? E basicamente, a gente, de uma forma bem básica, as emoções, elas são a presença de um hormônio circulando ou não. Entende? A ausência de um hormônio vai gerar um estado emocional ou um estado de humor, né, X, e a presença excessiva daquele hormônio vai gerar um estado emocional ou de humor Y. Tá? Então, a presença ou a não presença desses hormônios é o que produz esses estados. Tá? Então, gente, entendendo passando essa parte, que é para a gente ter uma noção aí de como é produzida essas emoções do nosso corpo, vamos falar um pouco do óleo essencial, tá? Tá entrando bastante gente aí, hein? Tô gostando, tá? Então vejam só, vocês estão me escutando, né? Então tá tranquilo? Vai me dando um ok aí, Duda, que às vezes eu vou falando, nem sei se a gente tá todo mundo escutando. Tá ok, gente? Manda... Ah, tá sim, ótimo, obrigado, Duda. Ah, muito obrigado aí, certo? Perfeito, obrigado também, Kátia, que eu tô vendo. Ó, quando a gente começa a falar agora do óleo essencial, nós precisamos ver aí, ó, o que o óleo essencial é de verdade, tá? Então, nós temos o óleo essencial
né, principalmente o aroma dele, né, que é o que dá a particularidade e as maiores ali especificidades do óleo essencial, né, é os seus princípios químicos, ou chamados de princípios ativos, tá? A Maíra levantou a mão. Pode falar, Maíra. Pode fazer sua pergunta aí ou no chat, tá? Alô, Maíra? Ou ela só levantou a mão sem querer? Eu acho que foi sem querer. Eu acho que o pessoal vai deixar para fazer as perguntas no chat. Ah, perfeito. Ótimo, tá bom. Verdade, você falou lá no começo, né? Então, beleza, gente. Ó, então, a especificidade, o óleo ele é tão diferente, foi uma coisa que ele está revolucionando por causa disso, tá? O cheirinho, antigamente, né, falando de aromaterapia, as pessoas acreditavam que era só um cheirinho, que esse cheirinho trazia aí uma sensação de bem-estar ou de relaxamento, mas era muito associado a um efeito placebo. Mas por quê? Porque não existia tantos estímulos, estudos científicos quanto ao que era o óleo essencial de verdade, tá? E se confundia demais aromaterapia com terapia de aromas, que aí sim envolve incensos, envolve essências que não são óleos essenciais, mas produzem aromas, tá? Mas aí, gente, dá uma olhada, tá? Esses princípios ativos, ó, eles têm, né? Eles são assim, ó, como vocês estão vendo aí na tela. São fórmulas químicas, tá? E sendo aí, opa, mudou, mas ó, sendo aí fórmulas químicas, tá? São estruturas químicas, quando elas entram no nosso organismo, elas alteram como ele funciona. A gente chama de alterar a nossa fisiologia, que é o funcionamento dos mecanismos aí naturais do nosso corpo, tá? Por quê? Porque é uma química, não deixa de ser uma química. É uma química, né? E é uma estrutura química que vai mudar como se comporta o metabolismo das nossas células, tá? Isso começou a trazer uma conotação científica para a nossa querida aromaterapia e é o que está fazendo com que a aromaterapia ela só cresça. Porque a credibilidade hoje dentro do óleo essencial é algo extremamente diferente do que era há muito tempo atrás. Mas quando você abre aí, ó, a sua tampinha do óleo essencial e aí evapora o aroma, o que está evaporando são justamente, ó, essas partículas aqui, ó, é uma química, tá? Uma química que vai entrar inicialmente pelo nosso nariz, pela região da nossa fossa nasal, certo? Até aqui tudo bem, galera? Ou eu estou indo muito rápido? Só me dê uma posição aí que para eu ter uma noção se vocês estão entendendo, tá? Se não estiver muito rápido ou muito devagar, eu vou dando aí uma controlada, mas imagino que esteja indo de uma forma bem simples. Opa, obrigado aí, Brunão. Bruno foi um ex-aluno meu. Legal que você está aí, Brunão. Valeu. Tá? Então, olha só, gente. Evapora essas químicas, tá? Essas químicas vão evaporando. E aí, ó, olha elas aqui, ó. Nós chamamos elas de moléculas odoríferas. Pode ser qualquer coisa, inclusive, mas no caso do óleo essencial, são esses princípios ativos aí, tá? Então, ó, essas partículas de óleo essencial, ó, de moléculas, tá? Elas entram pela cavidade nasal. E prestem atenção, existe um mecanismo respiratório que faz o seguinte, ó. Deixa eu só mudar a cor da minha canetinha aqui, ó. O ar, quando a gente inspira o ar, tá? A gente ó, inala o ar bem fundo, o ar ele faz esse trajeto na nossa cavidade nasal, ó. A gente está cafungando. Quando ele chega aqui, ó, ele bate lá no fundo da cavidade nasal, passa por essa região, faz um círculo e desce lá para os pulmões, tá? Esse é o trajeto, ó, ele faz isso aqui, ó. Uou! E volta. Ele dá uma girada lá dentro, certo?
E aí o que acontece? Tudo que está no ar, principalmente oxigênio, que é o que a gente quer, vai junto. Porque a ideia é que esse oxigênio entre, gire e caia lá para baixo, ó. Certo? Ele vai embora e vai para o pulmão. Só que tudo que tiver no ar vai entrar nessa cavidade nasal, incluindo essas moléculas aí chamadas de odoríferos. Nosso óleo essencial, ó, que eu vou colocar de verdinho aqui, ó. Então ele vem junto, tá? Ele faz o mesmo caminho que o ar, ó. Só que quando ele chega aqui, ó, percebam, eu vou apagar um pouquinho aqui para vocês verem, mais de perto, ó. Olha só. Estão vendo aqui, ó? Essa região aqui, ó, é formada, ó, por uma série de nervos, tá? Uma série de nervos aí, ó, que são chamados de cílios olfativos, e está ligado diretamente a um nervo. E esse nervo, gente, ó, daqui, ó, atende o cérebro é menos de 1 centímetro. A ligação do olfato com o cérebro é extremamente rápida e direta. Tá? Por isso que você tá lá, tranquilão, aí, tá trabalhando no seu home office, ou você tá na sua casa, é mais ou menos 11 horas da manhã, e daqui a pouco vem o cheirinho de uma comida, assim, ó, aquele arroz, aquela cebolinha fritando lá na panela, e a gente inspira aquele aroma e parece que na hora o estômago já fala, opa, tá vindo coisa boa aí. Tá? Porque só da gente sentir o aroma, ou seja, essa molécula aí essa cebolinha, esse alho sendo frito na panela, elas já se grudam aqui, ó, na região do nervo olfativo e já mandam um estímulo. Ó, estímulo, certo? E olha para onde vai esse estímulo, gente. Esse estímulo, ele vai justamente, ó, para essa região do cérebro, que é o nosso hipotálamo. Olha aqui, ó. O nosso hipotálamo. Lembra que a gente acabou de falar do nosso hipotálamo? Que o hipotálamo, ele é uma das glândulas aí que vai ajudar no controle de todas as outras glândulas, ó. Tá, ó. Caminho do hipotálamo aqui, ó. Tá? Então, toda molécula olfativa ou tudo que a gente sente como aroma vai gerar uma reação direta no nosso hipotálamo. E outra, vou te falar, e mais, tá? Não é simplesmente uma ligação. Olha o tamanho aqui, ó, a distância que eu tenho das células do olfato para o cérebro. Praticamente é um colado no outro, praticamente. Tem uma diferença ali de quase 9, 8 milímetros, tá? E isso vai depender um pouco da anatomia da pessoa, mas o estímulo é direto no centro do nosso cérebro, chamado de sistema, ó, aí sim, ó, límbico. Sistema límbico. O sistema límbico é conhecido como nosso centro emocional, tá? Porque, como a gente já viu ali anteriormente, o nosso hipotálamo é que vai controlar a produção dos hormônios de outras... Controlar não, mas é o que vai aí fazer uma gestão das outras glândulas que produzem os hormônios, e os hormônios é o que produzem as nossas emoções. Então, gente, por isso que você pega um óleozinho qualquer óleo essencial, você abre ele, você sente o aroma e aquilo meio que já mexe, já traz uma reação emocional, muitas vezes de tranquilidade, muitas vezes de agitação, muitas vezes de nojo, muitas vezes de repulsa, mas muitas vezes de agrado, tá? De prazer mesmo, tá? Porque é só de sentir o aroma, tá? Já estimulou aqui o sistema límbico, que é esse hipotálamo, e o hipotálamo ele manda uma resposta, ó, através de estímulos neurológicos para todas as outras glândulas, certo? Glândulas do nosso corpo. Tá? E aí, gente, ó, quer ver um exemplo muito simples? A gente vai fazer uma prática rápida, tá? Vocês, quem quiser
aí pode fechar o olho e imaginar, mas quem não quiser não tem problema. Eu quero que vocês pensem, tá, em um cheiro de um rio poluído. Qualquer um. A quem é aqui de São Paulo vai, obviamente, lembrar do Rio Tietê ou do rio aí da Marginal do Pinheiros, mas vocês que estão de outros estados, imagina aquele cheiro do caminhão de lixo, quando você está ou no trânsito indo atrás dele. E percebam a reação que isso gera na gente, só de imaginar. Tá? É uma reação, entenderam? Não vamos nem classificar ela aqui ainda, mas é uma reação, tá? Agora, eu quero que todo mundo aí tente imaginar e pense ou imagine aí o cheiro da terra molhada quando chove. Ou o cheiro do sereno, sabe, que fica nas plantas quando você acorda, quando acorda a natureza e tudo mais, né? Isso é um exercício para a gente ver como funcionam as nossas emoções. Quando a gente pensa, a gente já tem uma sensação completamente oposta a lembrar do cheiro do caminhão de lixo, sabe? E, gente, a gente só está falando ainda de visualizar. É porque tem um fenômeno no nosso olfato que é chamado de memória espacial. E isso não dá para eu entrar agora, mas isso a gente fala bastante no curso, que a nossa memória espacial, ela está mais ligada ao olfato do que qualquer outro centro do nosso cérebro. Mas, enfim, dá para perceber, né? Bem simples essa diferença aí das reações corporais, como elas acontecem no nosso corpo a partir de um aroma, certo? E é aí que entra, ó, esta química aqui, ó, do óleo essencial. Ah, tá? Essa química do óleo essencial, quando ela entra pelo olfato, tá? Deixa eu apagar aqui que vai ficando rabiscado, né? Quando ela entra pelo olfato, tá? E ela é captada aqui, ó, pelas células olfativas, dependendo do tipo da química, ela vai gerar uma reação diferente no nosso sistema límbico. Mais ou menos, Graça. Eu vi uma pergunta da Graça. A diferença da entrada via pele seria só a distância? Não, é que na pele, quando o óleo é absorvido pela pele, ela vai passar por muitas outras estruturas antes de chegar até esse sistema límbico, tá? Então, quando você tem o olfato, o estímulo nas emoções é mais rápido e mais direto. Beleza? Na pele, ela vai passar na corrente sanguínea, vai ser metabolizada pelo coração, vai passar pelo pulmão, pelo fígado, e só depois que passou, está voltando para o coração, é que ela sobe para o cérebro. Então, você tem uma diferença de tempo aí, sim, certo? Então, ó, dependendo da substância química, ó, que eu inalar, eu vou ter uma reação, ó, diferente no sistema límbico. Então, alguns óleos essenciais a gente utiliza, por exemplo, como o alecrim ou a própria hortelã-pimenta, para que a pessoa se mantenha mais focada, aumente a sua percepção ali frente a algum assunto, que ela se mantenha mais concentrada, né? E isso acontece porque o hortelã-pimenta, o peppermint, né? Ele tem, ó, uma determinada substância química, chamada de mentol e outra chamada de mentona, que atuam de uma determinada forma no sistema límbico. Quando você sente o cheiro aí de por exemplo, de uma substância como a lavanda, tá? Aí nós temos outras substâncias químicas que vão interagir de uma forma diferente, por exemplo, que a hortelã-pimenta. Tá? Nós temos, por exemplo, na lavanda o linalol, que ele atua no sistema límbico, por exemplo, inibindo alguns estímulos. E um dos estímulos que esse linalol ele inibe é o estímulo da produção de um hormônio aí chamado de cortisol.
o chamado aí de hormônio do nosso estresse, o hormônio que cria aí o estresse na gente, sabe? Então, a partir de determinados óleos essenciais, eu posso ter estímulos diferentes no meu sistema límbico, o que faz com que eu possa usar isso de uma forma terapêutica, tá? Dentro das práticas complementares. Tá? Isso é muito importante a gente dizer, que o óleo ele sempre vai ser um tratamento complementar a um estado que a pessoa se encontra. Tá? Mas é de extrema validade, tá? É de extrema validade utilizar os óleos essenciais para complementar um tratamento, por exemplo, para a ansiedade, para completar tratamento para depressão, para complementar, na verdade, né? Então, gente, olha só o que esse frasquinho que a gente tem é capaz de fazer só da gente inalar. Nós ainda não estamos nem falando, como perguntaram aí, de passar ele na pele, não estamos falando da ingestão, não estamos falando de fazer uma sinergia, nós estamos falando só de pegar o frasco e abrir e inalar ele. Consegue entender? É muito importante que a gente tenha essa compreensão, que o fato da gente inalar essa substância química, nós estamos alterando já esse sistema límbico, esse sistema aí cerebral das glândulas, que vai descer mexendo com todo o nosso organismo, certo? Até aqui tudo bem, galera? Tudo ok? Perfeito. Uma boa pergunta surgiu no chat aí ainda, ó, da Shirley. Tá? Uma boa pergunta. Deixa eu só ver aqui, ó, rapidinho aqui. Tem gente pedindo para entrar lá pela live, pelo stories do Instagram. Ah, tá. Já vi aqui. Pronto, já retornei aqui, ó. Tô de volta, né? Tô passando, tá? Então, ó, a perda do olfato, ela tem muitas coisas associadas, tá? Não dá pra gente dizer ao certo. Por quê? Porque existe o centro do olfato, que vai estar localizado aqui no córtex cerebral, tá? Está localizado aí nesse córtex cerebral. E nós podemos ter a deficiência nas células olfativas, tá? As células olfativas, em geral, são as células, uma das únicas células que no nosso corpo são neurológicas, que tem uma taxa rápida de regeneração. Inclusive, os estudos das células olfativas, eles são muito ligados ali em questão de acadêmica para para a célula-tronco, tá? Porque é uma célula neurológica que tem uma alta regeneração. Então, os estudos delas estão se equiparando muito à célula-tronco, mas tudo ainda num estágio inicial de pesquisas, tá? Então, se você pode ter um problema de perda de olfato nessa região, por causa das células olfativas, que é mais difícil, ou você vai ter aqui na região da percepção do olfato, que são coisas aí extremamente diferentes, tá? Então, gente, quanto a essa parte, ó, o que a gente precisa ficar claro, para resumir tudo que a gente falou aqui, ó. Então, ó, óleo essencial possui princípios ativos, ó. Princípios ativos, deixa eu marcar aqui. Ó, princípios ativos são essas químicas aqui, ó, que ao abrir eles, que são o próprio aroma do óleo, tá? Quando a gente inala eles, ó, e eles entram na célula olfativa, eles geram uma reação aqui, tá? Que estimula o nosso centro do cérebro emocional, chamado sistema límbico, que controla as emoções através aí do hipotálamo. Alguns óleos essenciais agem estimulando esse centro, outros agem aí, ó, inibindo esse centro. Tá? Então, basicamente é assim que funciona. Tá? Então, você abrir um óleo essencial, inalar, e aí você já está tendo efeito do óleo essencial dentro de você. Tá? Por isso que a gente acaba sendo aí bastante estimulado por esses óleos essenciais, certo? Então, falando agora dos tempos atuais, por que é tão importante a gente utilizar
por que é tão importante a gente saber a respeito disso? E aí, esse é o primeiro ponto, ó, tá? Que acho que ninguém deve conhecer. Todo mundo aí deve ser relax, deve ser da paz, da tranquilidade, né? Só que não, tá? Esse é o ponto que vem transformando a nossa sociedade, né? Então, depois de um tempo para cá, o estresse ele passou a ser um dos elementos cotidianos da nossa vida, tá? Então, esse estresse, né, ele foi surgir lá no momento da Revolução Industrial, quando o ser humano ele começa a trocar o seu estilo de vida. Tá? Quando a gente começa a trocar o nosso estilo de vida, a gente acaba, o ser humano como um todo, a sociedade como um todo, nós começamos a adquirir novas situações. Tá? O estresse é uma delas. O estresse ele vem ser o estímulo. Essa palavra estresse ela significa estímulo. E ele foi albergado na área da saúde justamente por conta disso. Tá? Era um termo que vinha da mecânica, não era um termo da área da saúde. Era um termo aplicado a peças de mecânica. Tá? Então, você calculava o quanto de estresse, por exemplo, aquela máquina poderia receber, você calculava, sabe, o limite de estresse, que era o limite de estímulos que aquela peça de metal ou aquela peça de madeira poderia receber. E olha que inteligente que o ser humano foi trazer isso para a área da saúde. Por quê? Porque esse corpo aqui, ó, de carne, de sangue, de ossos, também são materiais feitos da própria natureza. Tá? Da mesma forma que é uma árvore, da mesma forma que é o ferro, nós também somos feitos desses materiais que, acreditem, eles não são imortais e também não são super resistentes. Só que a gente acha que sim, tá? A gente acha que esse corpo ele é super resistente até o momento que ele deixa de ser, tá? E vem surgir com o mundo cotidiano, quando o ser humano nessa transição, ele passa agora, antes dessa revolução industrial, o ser humano como sociedade basicamente vivia de morar no seu lar, de plantar, tá? De ter um contato mais direto com a natureza, né? Então ele dependia, por exemplo, agora tá sol, ele tem que trabalhar, porque não tinha o que ele fazer muitas vezes na lavoura lá, à noite. Então ele acompanhava o ciclo da natureza. Ele estava acordado, o sol levantava, ele levantava, plantava, tinha que fazer tudo naquele horário, porque quando chegava à noite não tinha mais luz, ele tinha que se recolher, ele tinha que dormir, ele tinha que ficar, né? Ele tinha que acompanhar esse ciclo da natureza. E quando era inverno, ele tinha que se albergar, então ele tinha que usar do ciclo do verão, né, para conseguir fazer seu plantio. Então ele se adaptava muito à natureza. Tá? Ele estava em mais harmonia, na verdade, com a natureza. Só que a partir do momento que surgem as indústrias, nós mudamos nosso estilo de vida. A gente começou a não ficar mais em casa, a gente agora fica mais tempo fora de casa. A gente fica lá, agora não, né? Estamos no isolamento social, o que está mudando isso de novo, mas só para a gente entender o contexto aí, né? O ser humano fica mais fora de casa, trabalhando numa indústria, sentado, sem fazer esforço físico, na frente de um computador, tá ligado o computador, tá ligado o som, tem 40 pessoas ao seu lado conversando, tá chegando um monte de e-mail para você resolver, tá chegando um monte de mensagem no WhatsApp e é uma quantidade extrema de informações que são estímulos. Estímulos. E a gente acha que tudo bem, mas não tá. Porque esse excesso de estímulo, esse excesso de informações no nosso corpo, geram estados extremamente exaustivos, principalmente para o sistema límbico. Né? A gente vai trabalhar, aí tem a pressão, né? Um monte de lives também, verdade, um monte de lives, é um estresse também, né? A gente tem a pressão de entregar um trabalho, aí chega alguém brigando com a gente, aí a gente, né, acaba ficando depressivo. Olha quantos estímulos sofre esse corpo.
tá? Por isso, não só a aromaterapia com as outras práticas complementares, elas vêm sendo agora necessárias para a humanidade. Elas deixaram de ser algo que, em um determinado momento, era luxo, você receber massagem, porque era quem ia para o spa. Elas deixaram de ser descredibilizadas, porque também era tido como um estilo de vida alternativo, ligado ao esoterismo, e hoje elas são uma necessidade, porque nós estamos, na verdade, morrendo e ficando doentes pelo estresse, tá? Então, veja só, insônia não é uma doença, por exemplo, que tem uma única causa. Ela tem uma enorme gama de fatores que trazem a insônia. E na maior parte delas está ligada ao estresse. Dor de cabeça, dor nas costas, tá? Indigestão e uma série de outros sintomas que nós temos, inclusive, da fadiga, a gente não consegue mais dormir, a gente não acorda, não consegue mais acordar cedo. Vocês já viram isso? A pessoa não consegue, ela quer mudar estilo de vida, ela não consegue acordar cedo, porque esse excesso de estresse, esse excesso de estímulos que chega até o nosso sistema está sendo captado por esse sistema límbico e nós ficamos aí com o corpo internamente muito estimulados. Quem aí nunca passou por um evento de que, ai meu Deus, amanhã eu tenho um evento, eu tenho que fazer uma live, que agora é isso, né? Eu vou ter que falar com um cara, um chefe, e aí deita à noite, eu preciso dormir, eu preciso descansar, porque amanhã eu vou ter que acordar cedo. Aí você deita na cama, cadê o sono? Não vem. E essa pessoa rola para um lado, rola para o outro, aí rola para o outro, e cada vez mais ela vai ficando desesperada, porque ela precisa dormir, e de tanto que ela precisa dormir, esse estresse interior, essa agitação, não vai fazer com que o cérebro dela durma. Então, essa ansiedade vem por esse estímulo excessivo que a gente tem. Tá? Então, não só a aromaterapia, como todas as outras terapias que a gente vê, são uma necessidade para o ser humano. E olha só, quem somos nós aqui? Aqueles que estão estudando o óleo essencial, aqueles que estão buscando compreender melhor como ele funciona, aplicando nas nossas vidas, ou mesmo orientando para que as pessoas utilizem na vida delas, justamente para conseguir tratar um pouquinho desse estresse. Tá? Mas o óleo, ele é uma gama complexa, tá, de substâncias químicas que permitem tratamentos muito mais abrangentes do que a gente imagina. Tá? Um desses exemplos é buscar ver como esses óleos essenciais podem melhorar nossas emoções. Olha que doido. Tá? Olha esse estudo aqui, gente, que eu trouxe para vocês. Eu amo esse estudo. Esse estudo é um estudo muito bom, é um estudo simples, mas ele fomenta muitas visões na gente, tá? É um estudo, ó, foi feito em 5 experiências aí, ó, feita com 701 participantes de diferentes regiões do mundo e diferentes culturas, tá? Esse estudo foi feito aqui, ó, né, foi publicado na revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, tá? E foi desempenhada por esses pesquisadores aqui. Se vocês quiserem aí, vocês podem olhar lá. Então, o que ele fez? Ele usou, ó, aquela imagem, usou de um tipo de aparelho que pegava a temperatura, traduzia em infravermelho, eu não lembro, mas é um termo, eu não lembro agora como é o nome, tá? Me fugiu, mas ele buscou ver, tá? O quanto, na verdade, aí, como funciona a temperatura do nosso corpo mediante a emoções diferentes. Tá? Isso é um slide, inclusive, do nosso curso de psicoaroma, que a gente fala bastante aí dele. Tá? É uma das partes do nosso curso. Tá? Então, vejam só. Quando eu tenho raiva, ó o que aconteceu com a temperatura corporal da pessoa. Ó. Praticamente, ó, as regiões mais claras, mais voltadas aí, para o amarelo, são as regiões que ficaram mais quentes, tá? E as regiões mais azuis, mais brancas, são as regiões que acabaram ficando mais frias.
Estamos falando de temperatura, gente. Olha o que acontece com a pessoa quando ela sentiu raiva. Olha para onde foi a temperatura do corpo dessa pessoa e olha como ficou aqui, ó, as pernas dela. E, gente, prestem atenção. Quando a gente sente raiva, não ferve nossa cabeça, a gente não fica querendo explodir aqui em cima, a gente range os dentes, a gente contrai o trapézio, a gente fica todo tenso nessa região. Isso, obrigado aí. Hover, imagem térmica, termografia, tá? Então a gente não trava toda essa região. Olha que coisa doida, exatamente o que apareceu nessa imagem aqui, ó. Olha a região do medo, tá? Como o medo ele se concentra, ó, na região aí desses órgãos, ó, e nessa região do peito e da boca do estômago, tá? Olha que legal, gente. Bem quando a gente sente aquele medo que vem aquela situação aqui desesperadora, aquele aperto no coração, aquele frio na barriga, sabe? Uma coisa muito bacana da gente ver como está acontecendo. Olha a sensação de nojo, como ela se concentra mais na região da garganta. Aquele nó na garganta que dá, aquele embrulho que a gente sente, tá? Olha que lindo a nossa felicidade. Olha que linda a felicidade. Olha a sensação térmica isso é do corpo, como ele fica, tá? Ao longo aí da nossa... quando a pessoa sente felicidade. Muito bonito. Eu não vou falar de todos, tá, gente? Porque senão a gente vai ficar aqui durante muito, muito, muito tempo, tá? Ainda tenho mais um pouquinho de coisas para a gente falar. Mas, gente, vejam como fica a sensação corporal da depressão. Tá? Essa visão térmica aí, ó. Tá? Por isso é um estado que a pessoa necessita de tratamento, ela precisa de ajuda. Tá? Muita gente, né? E muita gente de uma forma ignorante, no sentido de desconhecer, e de uma forma negligente, acredita a depressão como uma frescura. E isso, gente, é muito ruim, isso é muito triste, muito errado, porque não é uma frescura. A depressão é uma doença séria. Ela é um estado em que a pessoa se encontra e que ela necessita de ajuda mesmo, tá? Veja o corpo dessa pessoa, tá? Veja essa imagem térmica de uma pessoa que está, muitas vezes, num estado, sabe, depressivo, ou ela está em algum outro tipo de coisa, tá? Ela fica com uma sensação térmica muito mais fria mesmo. Tá? E só para que fique aí a ideia, isso não dá para eu aprofundar agora, mas a relação da temperatura no nosso corpo é igual à presença e à circulação do nosso sangue. É o sangue, gente. É o sangue que circula e que permite com que o corpo ele tenha aí calor. Ele produza calor, tá? Então veja como fica, ó, a circulação sanguínea de uma pessoa com felicidade, de uma pessoa que está sentindo amor e de uma pessoa que está num estado mais depressivo. Tá? Isso é impactante mesmo, gente. Tá? E é por isso que a gente precisa estudar os óleos essenciais. É justamente por isso que a gente precisa aprender a trabalhar com essa parte química. A gente precisa estudar como funcionam os óleos essenciais no nosso corpo, para que a gente possa, antes de tudo, utilizar o óleo como um alento para essa sociedade, um alento para as pessoas, tá? E principalmente um alento para a gente como ser humano. Porque isso somos nós. Às vezes a gente está pensando muito em orientar as pessoas a utilizar, mas esse quadro aqui, ó, esses quadros aqui, somos nós. Nós sentimos ansiedade, nós sentimos depressão, nós sentimos vergonha, inveja, nós sentimos tristeza. Somos nós. Tá? Então, antes de tudo, a gente precisa conhecer para que a gente consiga nos trazer um alento que está faltando, entende? Esse é o ponto mais importante dos nossos óleos essenciais. Tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta aí?
estamos terminando já, que eu sei que muitas de vocês já têm aí bastante trabalho, bastante lives para assistir. A ideia não é fazer disso ficar muito longo mesmo, mas eu acho que a gente já conseguiu ter um panorama geral, um panorama muito mais amplo do que o óleo essencial pode trazer para a gente, não é mesmo? Então, ó, para a gente, ó, só ir já encerrando, tá? Quando eu falo de um aromaterapeuta, tá? O aromaterapeuta, eu estou falando que ele tem que buscar ter abordagens terapêuticas. Abordagem terapêutica. Você precisa saber enxergar essas nuances, avaliar uma pessoa, sabe? Para compreender essas 3 perguntas que eu falo em todos os cursos que eu dou. O aromaterapeuta, ele é aquele que compreende quando, como e por que usar cada óleo essencial. Se você souber responder essas 3 perguntas, ó, como, quando e por que usar um óleo essencial, está ótimo. Mas Travou, Vitor. Cadê você? Acho que deu uma travada. Aproveitar para... Oi, Vitor, deu uma travadinha. Vê se você consegue retomar a sua frase. Você estava falando que o aromaterapeuta, quando ele compreende o como, o quando e o porquê usar os óleos. Faltou energia na casa dele, acabou tudo. Vamos esperar ele retomar aqui, que só um minutinho. ok. Pronto. Pequeno picô na internet. Estou tentando tornar aqui no computador. Ah, tá. Acho que vai voltou, né? Picou um pouquinho a sua voz. Aí, voltou. Você está voltando. Isso. Deixa eu achar isso aqui, a posição. Vitor, você está aí? Vitor? Alô? Ah, agora sim. Beleza. Tá? Agora sim. Alô, gente, por favor. Eu estou te escutando. Pode dar seguimento. Não interrompeu. Não está aparecendo a sua imagem, mas a gente está te escutando. Vitor, tá dando para te escutar, só a sua imagem que não está aparecendo ainda, tá? Estamos te ouvindo. Tá dando... Isso, tá dando para te... Vitor, você tá sem som, tá? Vitor. Gente, eu vou tentar, sim, gravar a live, quem tá me perguntando aqui. Enquanto isso, vamos esperar um pouquinho o Vitor voltar, né? E a gente vai dar seguimento
tá? Se por acaso ele não conseguir voltar, a gente continua conversando aqui, tá? Mas vamos esperar o Vitor voltar. Hoje tem uma pessoa muito aparecida aqui, nunca vi isso. Quando precisa de aparecer, não aparece não, sabe? Vitor, cadê você? Acho que o Vitor realmente caiu. A gente pode tentar responder algumas perguntas aqui enquanto o Vitor não entra, para dar um tempinho dele voltar, né? Vamos ver aqui o que vocês estão perguntando aqui no chat. Se eu posso ajudar, né? Se eu puder ajudar. Deixa eu ver se é o Vitor que está voltando aqui, só um minutinho. Oiê! Oi, agora sim. Oiê! Vitor, você tem que tirar o som de um dos aparelhos que você tá. Agora eu entrei. Entrou? Agora eu entrei. Obrigado, Denati. Vamos lá, gente. Tá acabando. A internet não vai nos trollar. Não vai nos derrubar. Tá tentando nos derrubar essa internet, mas não vai, tá? Deixei a câmera ali desligada para não ter perder muita internet, tá? Então, pessoal, nós precisamos ver a pessoa de uma forma integral, tá? Nós precisamos ver ela em todos os seus aspectos. E por isso, tá? Nós precisamos ver que um indivíduo ele é formado pela sua parte física, pela sua parte emocional e pela sua parte mental. Tá? E que quando uma pessoa vem pedir orientação para a gente, nós precisamos olhar ela como um todo. A gente precisa entender o cenário que aquela doença ou aquele indivíduo ele está localizado. E o cenário dela é formado pela parte física, emocional e mental dessa pessoa. Tá? Esse é um raciocínio que eu chamo de raciocínio aromaclínico. Tá? Eu preciso enquadrar uma pessoa nesses 3 pontos. Eu preciso saber o que está acontecendo com ela, por exemplo, na sua parte física, como eu também preciso saber o que ela está passando na parte emocional, como eu também preciso saber o que ela está passando nessa parte mental. Tá? Então, quando uma pessoa, por exemplo, tá? Ela fala para mim que ela tem uma indigestão, esse é um problema, é simplesmente o problema físico que essa pessoa está passando. Tá? Esse problema físico pode vir de muitas coisas, tá? Mas geralmente essa pessoa também vai ter associado um sintoma emocional, que para cada pessoa é algo diferente. Não dá para a gente dizer que todo mundo tem o mesmo sintoma emocional, porque isso gera o mesmo sintoma físico. E para cada sintoma emocional, a gente vai ter um estado mental, um estado psicológico também associado, e cada estado psicológico pode também gerar um sintoma físico. Tá? Então, são exemplos, gente, de sintomas físicos. Quando uma pessoa fala, indigestão, são doenças, são alterações físicas, indigestão, sinusite, dor de cabeça, feridas, coisas físicas. Né? Aí já são sintomas emocionais, ansiedade, irritação, depressão, angústias, tá? São sintomas agora que são emocionais. Se são emocionais, gente, estão ligadas lá, com o nosso sistema endócrino ou nosso sistema límbico, tá? Cerebral, tá? E sintomas aí, mentais, como preocupações, falta de concentração, perda de memória ou mesmo exaustão, tá? São todos sintomas que têm características diferentes. Se eu pego uma pessoa, tá? E ela fala, você tem um óleo bom para sinusite? Tenho muitos óleos bons para sinusite. Eu tenho o Peppermint, né? Nós temos o Brief, nós temos também, alecrim. São todos óleos essenciais que possuem químicas que tratam a sinusite, até a própria lavanda e o gerânio
são óleos essenciais que ajudam no tratamento de inflamações dessas mucosas aí, né? E tratam a sinusite. Tem muitos óleos. Agora, qual é o melhor óleo para aquela pessoa? Não sei. Qual o melhor óleo para sinusite? Não existe. Cada pessoa tem um cenário dessa doença, tá? Aí você está conversando com você, tá, tudo bem, sinusite, mas você começa a avaliar essa pessoa, ela fala, ah, mas é que eu também sou uma pessoa muito irritada. Eu ando muito irritada. E às vezes eu sinto um pouco mais de angústia. Opa, eucalipto também, né? Mas opa, essa pessoa, ela não é a sinusite. Eu não posso ver essa pessoa só como uma sinusite, porque isso é o que a gente não quer. Nós queremos ver essas pessoas, na verdade, como indivíduos e seres humanos, tá? Então, olha só. Então, a gente está vendo um paciente aqui, ó, que ele tem sinusite, mas ele também está passando por momentos de muita irritação e angústia. Olha como muda o nosso pensamento, tá? Olha quantos olhos eu tenho aqui, ó, que ajudam a complementar o tratamento da sinusite. Mas, ó, pensando que essa pessoa também tem esse aspecto, ó, da irritação e da angústia, quais desses olhos aqui vocês utilizariam? Escrevam aí no chat. Falam aí, rapidinho, tá? Quais desses olhos a gente já indicaria? Opa, acho que vocês pegaram o espírito da coisa. Tá vendo, gente? Tá? Por quê? Se eu estou pensando que essa pessoa também tem irritação, tá? Que é um processo de estímulo do nosso corpo, alecrim seria bom? Alecrim é um óleo extremamente estimulante. Tá? A gente vê isso, na verdade, mais a fundo dentro do nosso do curso mesmo. Mas olha só, esse é o pensamento. Não faz muito mais sentido usar lavanda e gerânio, galera? Faz muito mais sentido eu tratar a sinusite, eu ajudar a complementar esse tratamento da sinusite usando lavanda e gerânio, porque eles também vão ajudar, ó, a tratar esses sintomas de irritação e de angústia. Então, quando alguém pergunta para vocês, você tem um óleozinho bom para isso? Mas pera aí, para isso o quê? Como você está? O que você está passando? A gente não pode sair catalogando os óleos, né? Por isso que aí a gente tem que ter uma variedade de óleos aí, sabe? Para quem não gosta do cheiro do gerânio, você tem a lavanda, por exemplo, tá? Olha que coisa, olha que diferente, ó. Agora, vamos imaginar que essa pessoa, ó, uma outra pessoa vem e fala de sinusite para você. Só que ao invés dela sentir irritação, tá? Ela agora, ó, é uma pessoa que está sentindo muitos sentimentos depressivos. Quais desses óleos aqui, ó, a gente utilizaria? Quais desses óleos? Agora, é uma pessoa que também tem sinusite, mas ela está ligada a um sintoma emocional com mais aspectos depressivos. Pode, isso, boa colocada aí, ó. Uma boa pedida da Duda aí, falando do Petitgrain, tá? Quais desses aí, ó? Gente, um dos óleos principais que estimulam o nosso corpo, que nos colocam a ter mais ânimo, mais disposição, é o alecrim, tá? Poderia usar lavanda? Poderia. Mas a lavanda, ela é um tanto quanto calmante, entende? Eu quero colocar essa pessoa em movimento, eu quero colocar essa pessoa para cima, eu quero estimular ela a tomar atitudes frente à vida dela. Então, nesse caso, já seria mais indicado e adequado aí usar o alecrim. Não quer dizer que se eu usar os outros está errado. Como no outro caso, a gente vai ver aí também, pode dar um cítrico junto, se ele falou, né? Exatamente, Maria. Tá?
Então, entendem que para pessoas, o sintoma, às vezes, que a pessoa chega é o mesmo. Ah, um tem sinusite, a outra também tinha sinusite. Mas quando eu começo a pensar nesse indivíduo, ser humano como um todo, eu tenho que ver que é diferente. Não dá para eu catalogar um óleo. Eu não posso simplesmente criar lá um catálogo e falar, ó, para isso eu uso isso. Eu preciso ver a pessoa como um todo, tá? E é justamente sobre isso, gente, ó, sobre entender esses sintomas, sobre se aprofundar no sistema límbico, que é o que é o meu curso. Isso aqui, na verdade, já é parte aqui, ó, do que eu falo no curso. A ideia, ao longo de estudar sobre psicoaroma, é justamente entender mais toda essa parte terapêutica. Tá? É entender muito bem como funciona a emoção, como a emoção funciona ali, quais são as glândulas que estão envolvidas, tá? E principalmente cair nesse ponto, porque o meu objetivo final com a aromaterapia sempre foi esse aqui, ó, isso que vocês estão vendo. Todas as pessoas precisam entender que a aromaterapia, ela é uma terapêutica, tá? E sendo uma terapêutica, eu preciso avaliar muito bem uma pessoa, né? Não simplesmente usar um remédio para um sintoma, como muitas vezes a gente acaba fazendo por desconhecimento, mas eu preciso que a gente pense como terapêuticas, que a gente como de uma forma terapêutica, que eu veja que a pessoa está passando por um problema. Esse problema não é só físico, não é só aquele sintoma, ele tem um contexto e que eu posso usar o óleo essencial para tratar, né? Para complementar esse tratamento de uma forma mais holística, no sentido mais global, né? Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, tá? Nosso curso, ele basicamente se aprofunda aí em cada uma dessas partes, tá? E nesse de psicoaroma, a gente se aprofunda na parte emocional e nesse tipo de abordagem aí terapêutica, em entender como avaliar uma pessoa, entender para que serve tal óleo e como eu posso usar em diferentes situações. Gente, perguntas? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilos? Vocês estão tranquilos? Conseguiram compreender o nosso raciocínio? Conseguiram compreender aí, tá, todo o desenvolvimento disso? Tá? Então, olha só, vou trazer esses sentidos aqui. Tá? Então, veja só. Ó, eu deixei um roteirinho aqui para falar um pouco do nosso curso, tá? Então, na verdade, né, eu estou iniciando uma turma agora no dia 30/6, tá? Que é um curso que acontece nesses horários, ó. Ele tem início sempre às 19 horas e termina às 10, ou seja, são 3 horas de estudo a respeito disso, tá? Ele vai até dia 16/7. São 3 horas, são 3 semanas aí de curso. Né? Ele é feito dessa mesma forma como vocês fizeram aqui, todos pelo Zoom, tá? Pela plataforma Zoom, que todo mundo já tem conhecimento. As aulas ficam gravadas e vocês ficam aí podendo acessar as aulas, inclusive depois do curso, durante aí pelo menos 6 meses. Você pode reassistir para compreender muito bem, tá? É legal que a aula ficando gravada, de repente tem um dia que você não vai poder participar, não tem problema, porque você assiste no dia seguinte, porque 1 ou 2 horinhas depois que a aula foi feita, eles já estão aí, né, subidos numa área privada do YouTube. Tá? Quem já fez curso comigo sabe bem aí como que é o nosso processo. Apesar de ser bem importante a gente construir o raciocínio inteiro ao vivo, tá? Então, a Duda já está divulgando o curso aí, tá? Eu imagino que ela já mandou, inclusive, a página do curso para vocês. Pois é, Vitor, eu vou mandar em todos os grupos. Eu coloquei lá no Instagram, mas eu vou colocar em todos os grupos, né, o link de inscrição. E só que eu ia te falar que a terça-feira é o dia que eu tenho a aula com o pessoal aqui às 8 horas, né? Então eu vou ter que administrar isso. Se a gente conseguir, de repente, fazer na segunda e na quarta. Você lembra que eu te falei sobre a questão, né? Eu lembro.
Eu lembro. A gente pode pensar numa alteração como essa, sabe? De repente, Ótimo. numa segunda e quinta. Depende mais da turma que for formando, Tá, tá? Eu ótimo, acho que o pessoal porque que é a gente super tem aberto. um compromisso aqui com a equipe toda terça-feira às 20 horas, né? Perfeito, Então, perfeito. vamos tentar ver se a gente consegue fechar uma turminha aí, às vezes na quinta e Segunda sexta, e né? quinta. Ou na Isso. segunda e quinta, para deixar todo mundo junto aqui, a gente também poder prestigiar esse curso, que realmente vai ser incrível. Eu posso falar que a área que eu mais atuo é na psicoaromaterapia, né? Então, é a área que eu mais gosto mesmo. E, assim, eu convido a todos a aprofundar, porque quando a gente entende o outro, quando a gente realmente faz essas perguntas certas, faz essa entrevista, né, com o nosso cliente, nosso paciente, faz uma boa anamnese, ou para quem está na linguagem da Duterra, faz um bom viva, né, que é uma diretriz que a gente tem que, na verdade, é uma anamnese, a gente aprende a interpretar o que a pessoa precisa sem a gente padronizar, né? Porque não existe um óleo que sirva para todos, nem um óleo que sirva para tudo. Mas se a gente consegue personalizar isso, a gente vai realmente assim entender o paciente e a gente vai poder ajudar ele de verdade, né? Legal, legal. É isso aí mesmo, tá, gente? A anamnese é avaliação, Dalva, tá? A Dalva também fez uma pergunta. Esse curso ele é bom para iniciantes, tá? Ele sim, porque aqui nós vamos formar esse raciocínio terapêutico, tá? Porque nós não vamos aprofundar na neurofisiologia, que muitos cursos de psicoaroma trazem, né? Inclusive o que você fez, né, Duda, era muito focado em neurofisiologia, tem necessidade de ser pessoas da área da saúde. Aqui nós vamos falar muito das emoções, como a gente forma, como elas atuam dentro da gente, o que elas são de verdade. Nós vamos falar uma parte onde a gente vai ter um módulo que a gente fala de traumas, como eles são formados dentro de nós, como eles influenciam nossa vida até hoje e como a gente pode usar os óleos essenciais para conseguir complementar tratamentos como esse, entende? Então, na verdade, é o curso certo para a gente criar um pensamento terapêutico, tá? Né? A gente não vai falar muito de bioquímica e coisas do tipo, tá? Não sei se você escutou aí, Dalva, anamnese é avaliação, é fazer uma avaliação da pessoa, né, antes de orientar ela a utilizar um óleo aí, tá? São aspectos que a gente vai falar mais profundo aí dentro do curso. Seria, vamos falar assim, para uma pessoa que não é da área de saúde, seria essa Sim, entrevista, essa investigação, esse bate-papo. Muitas vezes, pessoal, quando vocês me pedem alguma orientação no grupo, eu falo assim, qual que é a idade? O que ela tem? Quais são as doenças associadas? Ela toma algum medicamento? Comorbidades, são essas patologias associadas, né? Então, é uma investigação. São perguntas que você deve fazer se, por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça, tá? Ela comeu alguma coisa? É uma dor de cabeça relacionada à alimentação? Ela está de ressaca? Não, é uma dor de cabeça de tensão. A pessoa está muito preocupada, porque existem vários tipos de dor de cabeça, da mesma forma que existem vários tipos de cólica. É cólica menstrual? É alguma coisa que ela comeu? É gases, né? Então, assim, a gente tem que sempre antes de indicar um óleo, perguntar um pouco mais, né? Então, eu falo que, assim, o consultor do bem-estar, ele não necessariamente precisa ser formado em aromaterapia, só que ele precisa, sim, aprender a fazer as perguntas corretamente. E quando a gente traz parceiros como o Vitor, né, como outros profissionais incríveis que a gente tem na nossa equipe, exatamente para nos ajudar a construir um pensamento como um aromaterapeuta, por mais que a gente não precise, às vezes, ser formado, mas quando você cria esse raciocínio, você consegue ajudar realmente as pessoas e não ter aquela coisa de receita pronta, né? Tal óleo, tal doença. Não, vamos criar um raciocínio em cima daquilo, porque a gente vai ser mais assertivo, a gente vai criar um vínculo de confiança com essa pessoa, porque você tentou entender a necessidade dela, não simplesmente indicar um óleo, né? Então, eu fico muito feliz quando
a gente tem pessoas como o Vitor que realmente fazem com que a gente comece a pensar, abrir a cabeça, e não só indicar um óleo para uma doença. Não é assim. O óleo essencial aromaterapia, ela é muito além disso, né, Vitor? É muito legal, tá? Eu vi pessoas aí perguntando, envia o material, sim, todos os slides, inclusive do curso, vão para vocês, tá? Vocês ficam com ele para poder estudar certinho aí, certo? E assim, qualquer dúvida, qualquer pergunta, me mandem aí no WhatsApp, pode me procurar no WhatsApp aí que eu tô no grupo, né, da Duda, vocês podem me procurar lá, Dr. Vitor ou Vitor Rios, tanto faz, ou entrar no Instagram, entrar no site, não tem problema, podem mandar mensagem à vontade que a gente conversa, inclusive se vocês tiverem dúvidas, nem precisa lá fazer o curso, você tem uma dúvida sobre óleo essencial, manda lá, que o pessoal sempre me manda, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, né, porque tem muita demanda, mas você pode ficar tranquilo que eu vou acabar respondendo aí ao mesmo tempo. Beleza, Duda? Acho que é isso, né? De bola, Vitor. Vou colocar lá nos grupos sobre o curso, sobre o link de inscrição. E, pessoal, estamos juntos. Vou subir, sim, a aula de hoje para quem quiser rever, né? Então, o material vai estar todo dentro dessa aula. E, Vitor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ser esse parceiro, né? Por estar proporcionando a equipe aprender um pouco mais, criar um raciocínio de realmente de responsabilidade na utilização dos óleos essenciais, né? E eu espero poder a gente estar fazendo novos bate-papos e trazer novos conteúdos para a equipe, né? Muito obrigada pela disposição. Legal. Duda, obrigada pelo convite, tá? Sempre é um prazer eu estar aqui com vocês. Eu gosto de falar, se pudesse a gente ficava aqui até 11 horas da noite, como era no curso, né, Duda? Sempre a gente dá uma escapada um pouquinho mais para frente, né? Eu gosto de falar disso, acho que é algo que é extremamente importante para todo mundo aí participar, para todo mundo aprender, e a aromaterapia ela vai ganhar todos os lugares. Por isso, nós temos que nos capacitar, nós temos que sempre buscar conhecimentos para conseguir usar ela da melhor forma possível. E olha que bacana você poder usar uma terapia que conecta você mais com a natureza, que faz com que você consiga produzir estados emocionais que vão permitir com que você mude bastante aspectos da sua vida que antes você não conseguia, tá? Então fica desde já o meu agradecimento à Duda, a Celi também, que é uma parceiraça aí, tá? Eu sou super abençoado por ter conhecido vocês. Aqui no grupo hoje. Tá cheio de né? alunas, tá? Muito legal, bacana. tá? Eu agradeço a Deus por vocês, eu ter encontrado vocês, né? Porque vocês são demais também, tá, gente? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram. Novamente, obrigado a Duda. E a gente se encontra numa próxima vez, que pode ser no curso ou não, porque eu vou continuar voltando aqui, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai aparecendo aí e a gente pode compartilhar de momentos legais. Com certeza, Vitor. Obrigadão. A gente se encontra daqui a pouco com o pessoal, agora às 20 horas, para trazer convidados para a gente falar um pouquinho sobre os óleos essenciais. Até daqui a pouco, pessoal. Certo, gente. Tchau, Duda. Tchau, pessoal. Beijo grande. Muito obrigado, obrigada. Viu? Tchau.